início de julho de 2025, um porta-voz Houthi declarou: "As operações não cessarão até que a agressão de Israel contra Gaza termine." Embora essas palavras tenham sido ditas sem emoção, seu impacto foi enorme. Poucas horas depois dessa declaração, o mundo testemunhou uma das manobras militares mais ousadas já vistas na história. Um míssil foi lançado do território iemenita e atingiu um alvo em Israel, contornando o espaço aéreo da Arábia Saudita e da Jordânia. O alvo foi escolhido com precisão matemática, não por acaso. Segundo relatos, o míssil tinha como alvo uma importante artéria aérea israelense, o aeroporto Ben Gurion. Além disso, este evento não passou despercebido. Analistas militares acreditam que os Houthis demonstraram pela primeira vez a capacidade de lançar mísseis estratégicos a um alcance de mais de 1.600 quilômetros. Os Houthis afirmaram ter usado o míssil Palestine 2, uma arma hipersônica de alta tecnologia capaz de atingir velocidades de até Mach 5, tornando-o quase impossível de ser alcançado por sistemas convencionais de defesa aérea. Curiosamente, as autoridades israelenses não fizeram nenhuma declaração oficial até várias horas após o ataque. Nem o Ministério da Defesa, nem autoridades governamentais fizeram qualquer declaração sobre o incidente. A imprensa discutiu como o silêncio de Israel foi percebido como confusão, ou mesmo uma incapacidade temporária de responder. Por que Tel Aviv não disse nada? Talvez estivesse aguardando a coordenação com os aliados ou uma avaliação das potenciais consequências de uma escalada imediata. Enquanto isso, a situação em terra piorou. O aeroporto foi temporariamente fechado ao tráfego. A mídia israelense noticia que voos foram cancelados e o espaço aéreo foi restringido. A pergunta lógica é quão preparada está a infraestrutura de Israel para um conflito prolongado, se mesmo uma instalação tão protegida é vulnerável. Como resultado, a reação da comunidade internacional tem sido mista. Embora alguns países tenham expressado preocupação com as ações dos Houthis, cada vez mais observadores estão atentos à situação como um todo. Desde o início de junho, aeronaves israelenses mataram mais de 14 mil civis na faixa de Gaza, incluindo mulheres e crianças. Escolas, hospitais e usinas de energia foram destruídos. A Reuters relata que não há água potável nem medicamentos em algumas áreas de Gaza. Nesse contexto, as ações dos Houthis são vistas como uma resposta militar ao bloqueio e à destruição da Palestina, e não como uma agressão isolada. Um detalhe interessante é que os líderes Houthis não foram diretamente condenados na Arábia Saudita, por cujo território o míssil passou. Riad adotou uma postura de esperar para ver. Alguns especialistas acreditam que isso se deve a uma mudança de prioridades na região dada a recente reaproximação entre Teherã e Riad, mediada pela China. É improvável que a Arábia Saudita queira um conflito aberto com as forças iemenitas, especialmente considerando o apoio do Irã. Em meio ao aumento das tensões, a mídia ocidental começou a alertar sobre possíveis interrupções no comércio global. O Mar Vermelho, por onde passam mais de 10% do transporte marítimo mundial, está em perigo. Os Houthis deixaram claro que não apenas Israel será responsabilizado, mas também qualquer pessoa que ignorar o bloqueio à Palestina. Todos os navios ligados ao apoio ao regime sionista podem se tornar alvos legítimos, disse um porta-voz do movimento. O conflito tornou-se internacional. À medida que os falcões do Congresso pressionam ainda mais o presidente Donald Trump, os Estados Unidos afirmam o direito de Israel de se defender, mas até agora se abstém de intervir diretamente. Enquanto isso, o Pentágono intensificou o reconhecimento no Golfo de Aden, e o grupo de porta-aviões USS Gerald R. Ford se aproxima da costa do Iêmen. Nessa situação, a pergunta natural é se os Houthis estão realmente agindo apenas por solidariedade a Gaza, ou se estamos testemunhando um novo equilíbrio de poder no Oriente Médio, com o Irã e seus aliados tentando mudar as regras do jogo na região.
É importante notar que os Houthis permanecem firmes e confiantes apesar das ameaças e esforços de Israel. Suas ações são rigorosamente planejadas, não espontâneas. Além disso, aqueles acostumados ao controle militar unilateral sobre Tel Aviv são talvez os mais preocupados com isso. A principal questão continua sendo a que os Houthis estão preparados para responder e até onde Israel está disposto a ir. Será que países regionais como Egito, Irã, Arábia Saudita e Turquia conseguirão manter um equilíbrio delicado ou o mundo testemunhará uma guerra regional generalizada? O ataque ao aeroporto internacional Ben Gurion foi um divisor de águas. Até recentemente, a instalação era vista como um símbolo da firmeza de Israel. Autoridades afirmavam que suas defesas eram de primeira linha. Mas o míssil Palestina 2 mudou essa narrativa. Não apenas atingiu o alvo, como também destruiu a ideia de que os céus de Israel estavam completamente protegidos. Segundo fontes do comando iemenita, o míssil é capaz de manobrar em sua trajetória final, permitindo-lhe contornar sistemas de defesa, antimísseis como o Iron Dome e o David's Sling. Relatos não confirmados afirmam que os Houthis utilizaram drones chamariz antes do ataque, o que distraiu os radares israelenses e abriu caminho para o ataque principal. Essa estratégia demonstra um alto nível de planejamento e preparação técnica. Não se trata mais de ataques espontâneos em áreas de fronteira, mas sim de ataques precisos e planejados contra alvos estratégicos. Os voos civis foram suspensos após a explosão no aeroporto. Atualmente, algumas companhias aéreas internacionais não estão operando para Tel Aviv temporariamente. O pânico se instalou. Apesar da ausência de declarações oficiais do governo israelense, vazamentos nos canais de Telegram das Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmaram danos à parte da infraestrutura do aeroporto. Em particular, um dos terminais de backup está temporariamente fora do ar. O contexto político ganhou destaque em meio à incerteza nas estruturas oficiais. Em entrevistas ao Haaretz, alguns analistas israelenses, incluindo o ex-assessor do Ministério da Defesa, Shaul Golan, afirmaram explicitamente que o atraso na resposta poderia ser devido a tentativas de impedir uma guerra regional em larga escala. No entanto, a Operação Bandeira Negra começou 2 dias depois. Neste ponto, a resposta informativa é mais importante do que a guerra. CNN, BBC e ARD dedicaram suas notícias de última hora ao ataque. Canais de TV financiados pelo Golfo como Al Mayadeen e Al Masirah enfatizaram o direito de resistir dos Houthis e a demonstração bem-sucedida das capacidades do movimento contra a máquina de guerra israelense. Há um detalhe interessante sobre a suspensão temporária do tráfego aéreo em Israel. Durante 6 horas após o ataque, nenhuma decolagem ou pouso foi registrado na área de Tel Aviv, de acordo com o Flight Radar 24. Este foi o primeiro incidente do tipo desde a guerra de 2006. A autoridade de aviação israelense tentou apresentar a situação como uma pausa técnica, mas especialistas de outros países notaram a resposta sistemática das defesas aéreas e o provável uso de interferência de rádio típicos para repelir ataques. O comportamento do setor financeiro aumentou a tensão. Nos 2 primeiros dias após o incidente, o índice TA35 da Bolsa de Valores de Tel Aviv caiu 4,2%. Os investidores começaram a comprar ouro e francos suíços. Apesar da falta de apoio oficial do Ocidente, apelos para que o governo intensifique a cooperação com os Estados Unidos e a OTAN estão sendo ouvidos nas redes sociais. Mas, no cenário internacional, a atividade diplomática começou a todo vapor. Representantes do Irã, Catar e Turquia exigiram um cessar-fogo imediato e condenaram os ataques de Israel a Gaza. Enquanto isso, o enviado dos Emirados Árabes Unidos à ONU afirmou que a resposta Houthi, embora alarmante, é uma consequência direta da omissão da comunidade internacional em agir diante da destruição em Gaza. A declaração feita no Conselho de Segurança da ONU causou ampla repercussão.
Pode ser a hora de o poder aéreo estratégico dos Imeimaikneu retornar aos céus do Iêmen, disse o embaixador americano Michael Huckabee, em resposta, expressando profunda preocupação com a situação. Embora a frase tenha sido feita com um sorriso, ela é considerada uma clara indicação da possibilidade da participação de aeronaves B-2 Spirit e B-52 na zona de conflito do Oriente Médio. A retórica do Sul global é diferente. Em uma declaração conjunta, África do Sul, Bolívia e Indonésia pediram garantir o fim do cerco a Gaza e não demonizar a resistência que está surgindo em resposta à destruição. Em Teherã, alguns analistas afirmam abertamente que os Houthis se transformaram de um ator regional menor em um elemento importante da diplomacia global. Um ponto importante é a reação interna de Israel. Apesar das tentativas das autoridades de estabelecer a ordem, protestos espontâneos ocorreram em Tel Aviv e Haifa. Os participantes exigiram transparência do governo em relação às ameaças e o fortalecimento urgente da defesa antimísseis. Foi dada atenção especial às fragilidades nas direções sul e leste, onde o míssil Palestina 2 conseguiu penetrar facilmente. Enquanto isso, os Houthis divulgaram um vídeo do lançamento do míssil e seu voo sobre a região de Najran, na Arábia Saudita. A ação teve como objetivo claro elevar o ânimo dos apoiadores do movimento e enviar aos seus aliados a mensagem de que a resistência não conhece fronteiras. E continua. Além disso, porque potências regionais permitiriam uma operação tão complexa e perigosa usando seu espaço aéreo, como mostrado neste vídeo, ou estariam se escondendo deliberadamente para evitar conflitos com o Irã e seus aliados. Por fim, uma pergunta cada vez mais frequente na mídia árabe é: se os Houthis conseguirem atingir o coração de Israel, serão capazes de atacar alvos estratégicos dos aliados de Israel na região no futuro? Se reabrirem suas bases para ataques, Abu Dhabi ou Riad poderão se tornar os próximos alvos. Esta questão permanece em aberto e é muito importante. A Operação Bandeira Negra foi um desafio, não apenas uma resposta. Nas primeiras horas após o ataque, Houthi, a liderança militar israelense, decidiu lançar um ataque massivo e demonstrativo. O Comando das Forças de Defesa de Israel, IDF, lançou a Operação Bandeira Negra apenas 48 horas após o míssil Palestina 2 atingir o aeroporto Ben Gurion. Foi uma demonstração de extremo alarme e determinação. Fontes israelenses afirmam que pelo menos 20 caças F-16I e F-35 participaram da operação, atacando 4 alvos no oeste do Iêmen simultaneamente. Os principais alvos foram os 3 portos de Hodeida Ras Isa e As Salif, além de uma usina nuclear na região de Ras Katib. Tel Aviv afirmou que essas instalações são cruciais para a logística dos Houthis, pois recebem armas do Irã. Autoridades israelenses afirmaram que os portos eram usados para fornecer componentes de mísseis e que realizavam reconhecimento marítimo e identificação de navios que se aproximavam da costa palestina. Nenhuma dessas alegações, no entanto, foi verificada de forma independente. Um porta-voz das Nações Unidas afirmou que informações preliminares indicavam que os locais atacados estavam sendo usados para fins civis, incluindo ajuda humanitária. Desde novembro de 2023, o Galaxy Leader está na costa de Ras Isa. O lado israelense afirmou que o navio foi capturado pelos Houthis e transformado em uma plataforma móvel para operações de vigilância militar. Israel afirmou que os Houthis o utilizavam para monitorar a movimentação de navios que violavam o bloqueio e planejar ataques. No entanto, os Houthis responderam distribuindo vídeos mostrando que a embarcação estava passando por reparos em vez de pronta para o combate. O Saba News, no Iêmen, informou que o Galaxy Leader estava sem radares e armas de nível militar. A destruição da usina de Ras Katib gerou indignação internacional. A usina fornece energia para prédios e instalações administrativas Houthis, bem como para áreas residenciais em Hodeida.
A Corporação de Eletricidade do Iêmen afirma que mais de 140 mil pessoas estão sem energia. Embora Israel tenha considerado a ação uma medida necessária, organizações humanitárias afirmaram que a ação constitui um crime de guerra. Os ataques elevaram as tensões no Mar Vermelho ao auge. As defesas aéreas iemenitas estavam totalmente preparadas para o combate. Poucas horas após o início da Operação Bandeira Negra, os Houthis começaram a implantar sistemas de defesa aérea em massa. Entre eles estavam sistemas de defesa aérea modernizados, baseados no S-75 soviético e no Bavar 373 iraniano. Ao mesmo tempo, radares móveis foram avistados nas áreas de ataque que, segundo canais do Telegram, registraram rapidamente o movimento de aeronaves e drones israelenses. Um episódio interessante ocorreu na noite de 15 para 16 de julho. Segundo relatos da ala militar do Ansar Allah e da imprensa árabe, um grupo de 10 aeronaves israelenses tentou retornar ao espaço aéreo iemenita. No entanto, foram interceptados por um sistema de defesa aérea em camadas e não conseguiram cumprir suas funções, sendo forçados a retornar à sua base em Eilat. Esse fracasso foi discutido e criticado pela comunidade militar. Os Houthis também divulgaram imagens de drones mostrando grande parte da infraestrutura portuária intacta. Imagens da mídia israelense de instalações sendo destruídas, na verdade, representavam apenas danos menores. Isso levantou questões sobre se Israel havia alcançado seus objetivos na operação ou se o efeito era mais psicológico do que militar. Os Houthis também disseram não estar surpresos com o ataque israelense. Segundo Abdel Malik Al-Ajri, porta-voz do Comando Militar, estávamos preparados para tal cenário desde o início de maio. Nossas instalações foram duplicadas e todos os sistemas estrategicamente importantes foram distribuídos e protegidos. Essa afirmação é corroborada por observações da mobilidade dos sistemas de comunicação e logística nas áreas desérticas do oeste do Iêmen, que se movem a cada 48 horas. Essa estratégia os torna mais difíceis de detectar e neutralizar. Ao mesmo tempo, o Irã reagiu rapidamente. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Amir Abdollahian, condenou os ataques israelenses, enfatizando que qualquer ataque aos aliados do Irã na região terá consequências. Foi a primeira referência diplomática pública a uma possível escalada com os Houthis e outros partidos de oposição. Isso levanta a questão de quão poderosa é realmente a rede militar Houthi se ela consegue resistir a ataques aéreos tão grandes. E o Iêmen Ocidental agora faz parte de uma infraestrutura estratégica maior controlada pelo Irã. Muitos na região veem as ações dos Houthis como um símbolo de uma nova fase de resistência, enquanto observadores ocidentais continuam a estudar a situação, particularmente na Palestina, onde cartazes pró-Iêmen se tornaram cada vez mais comuns nos últimos anos. Israel dará continuidade à Operação Bandeira Negra, ou Tel Aviv repensará suas ações depois que seus ataques militares intimidarem seus adversários e provocarem uma resposta mais ampla. A resposta Houthi à Operação Bandeira Negra foi rápida. No entanto, desta vez o Iêmen passou da defensiva para a ofensiva e o fez em várias frentes. O primeiro ataque foi uma repetição do bombardeio israelense com drones de ataque e mísseis de médio alcance. Segundo comandantes militares iemenitas, o alvo foi novamente o aeroporto Ben Gurion, o porto de Ashdod e uma instalação de energia na região de Ashkelon. Esses ataques ocorreram apenas 24 horas após os ataques aéreos israelenses no oeste do Iêmen. As autoridades israelenses afirmaram ter encontrado vários mísseis e drones, mas não especificaram a gravidade dos danos. Enquanto isso, os Houthis divulgaram vídeos que supostamente mostravam a penetração de áreas industriais em Ashkelon. Segundo o analista israelense Amishai Gutman,
Mesmo o sucesso limitado de tais ataques prejudica a reputação das defesas israelenses e demonstra a capacidade dos Houthis de planejar ataques em território israelense. O ataque ao porto de Eilat, no sul de Israel, atraiu atenção especial. Foi utilizado um drone de ataque pesado semelhante ao Shahed 238 do Irã. Em um comunicado, o Estado-Maior israelense afirmou que um dos drones atingiu a área portuária, causando danos à infraestrutura de armazéns. O ataque foi o primeiro a ocorrer no sul do país nas últimas semanas, demonstrando a expansão geográfica do conflito. Enquanto Israel sofria esses ataques, os Houthis abriram uma segunda frente no Mar Vermelho. Em 2 dias, foram relatados ataques a 2 navios civis com destino ou conexão com Israel. O primeiro navio, o Magic Seas, registrado no Panamá, mas de propriedade de uma empresa grega, foi parado na costa do Iêmen. Os Houthis alegaram que o navio havia violado um embargo autoimposto ao atracar em portos palestinos ocupados por Israel. Após a evacuação da tripulação, o navio afundou devido a explosivos. No dia seguinte, ocorreu um evento ainda mais significativo. Mísseis atacaram o navio mercante Eternity Sea, de propriedade da Libéria. A Saba News informou que o míssil causou um grande incêndio a bombordo do navio. As comunicações ficaram perdidas por várias horas. A inteligência israelense sugeriu que o navio poderia transportar carga estratégica. No entanto, posteriormente, descobriu-se que se tratava principalmente de carga em contêineres com equipamentos. Relatos iniciais indicam que 4 pessoas morreram, 7 foram resgatadas por pescadores iemenitas e outras 14 estão desaparecidas. Os Houthis disseram que alguns tripulantes foram evacuados para uma base temporária na ilha de Camaran, mas não forneceram as identidades exatas dos resgatados. Esses eventos enviaram uma mensagem poderosa. Os Houthis demonstraram que sua estratégia inclui pressão agressiva nas rotas comerciais internacionais e ataques à infraestrutura militar. O Mar Vermelho, outrora uma artéria vital para o transporte de petróleo e outros produtos da Ásia para a Europa, agora é um campo de batalha. As respostas internacionais foram rápidas. A UE, o ZEUA e a ONU expressaram preocupação com a ameaça à liberdade de navegação. No entanto, as declarações oficiais foram cautelosas. Os ministros das Relações Exteriores da Indonésia, Argélia e Venezuela acusaram abertamente Israel de criar um conflito artificial que está forçando os Houthis a agir. O Irã afirmou apoiar o direito do Iêmen de defender suas águas territoriais da interferência de outros países. Como resultado, grandes manifestações foram realizadas em Sanaa, capital do Iêmen, para apoiar as operações navais dos Houthis. O Mar Vermelho não é um lago colonial e qualquer navio que apoie a agressão será afundado. Eram slogans em cartazes. Muitos no mundo árabe viam essas ações como uma nova forma de pressão econômica que funciona quando as forças militares não são equivalentes. A questão do envolvimento do Irã requer atenção especial. Segundo o jornal iraquiano Al-Sabah, nas últimas semanas, houve conversas no oeste do Iêmen entre comandantes Houthis e conselheiros iranianos sobre coordenação de drones e guerra eletrônica. Isso pode explicar a alta precisão dos ataques recentes. Vale ressaltar também que os principais parceiros econômicos asiáticos não condenaram as ações dos Houthis. A China, que depende do transporte marítimo através de Bab el-Mandeb, apenas pediu contenção de ambos os lados, mas não condenou os ataques em si. O Iêmen interpretou o silêncio de Pequim como um apoio diplomático à manutenção do controle sobre seus territórios costeiros. A questão permanece e os Houthis continuarão com suas ações. Conseguirão sustentar a pressão tanto em terra quanto no mar. Por quanto tempo Israel e seus aliados conseguirão conter a escalada sem envolver diretamente o ZEUA ou o Reino Unido? Embora as respostas a essas perguntas ainda sejam desconhecidas, uma coisa é clara: a configuração do conflito
agora está além da lógica usual. Não se trata mais de resistência local. É uma campanha completamente assimétrica que visa mudar o equilíbrio regional e não apenas a defesa. A comunidade internacional não pôde ficar de braços cruzados enquanto os ataques Houthis começavam a afetar bases comerciais e militares. Os ataques aos navios Magic Seas e Eternity Sea afetaram companhias de seguros, alianças de transporte marítimo e círculos diplomáticos. Em julho de 2025, o Pentágono e seus aliados no Congresso declararam extrema preocupação com a situação no Mar Vermelho. Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que tais ações ameaçam não apenas o comércio internacional, mas também a segurança da navegação civil em uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. No entanto, nenhuma ação concreta foi tomada, pelo menos publicamente. Os comentários do embaixador do Zebuawa em Israel, Michael Huckabee, tiveram a maior repercussão. Em conversa com o canal de TV israelense, Canal 13, ele disse com um leve sorriso: "Parece que é hora de refrescar os céus do Iêmen com bombardeiros furtivos B-2. Ele insinuou a possibilidade de usar a aviação estratégica dos Equatorial. A declaração causou ampla repercussão em todo o mundo, apesar de soar um tanto irônica. No Irã, foi considerada um insulto direto aos aliados de Teherã. No Iêmen, parece uma declaração de guerra. Issam al-Assad, porta-voz do Politburo Houthi, respondeu rápida e duramente. Em um discurso transmitido pela Al Masira TV, ele declarou: "Não importa quantos foguetes e bombas os israelenses e seus aliados lancem, não pararemos de resistir até que Gaza seja deixada em paz." Ele disse: "Apoiamos a Palestina e não tememos um ataque ou um bloqueio." Seu discurso foi calmo e sem histeria, mas foi justamente essa contenção que reforçou a impressão que ele causou. Enquanto isso, a ONU começou a realizar consultas não programadas. França e Grã-Bretanha pressionaram por uma resolução condenando os Houthis quando o Conselho de Segurança se reuniu em sessão fechada. No entanto, Rússia e China rejeitaram o texto, afirmando que acusações unilaterais sem abordar as raízes do conflito só agravarão a crise. Essa reviravolta resultou em uma vitória diplomática para os Houthis. Sem violar formalmente o direito internacional, eles conseguiram bloquear uma resolução contra o Iêmen no Conselho de Segurança da ONU, a primeira na história do conflito. Todas as suas ações foram consideradas uma resposta à agressão e enquadradas no contexto de iniciativas defensivas. Nesse ponto, o mundo árabe começou a se polarizar. Arábia Saudita, Kuwait e Jordânia condenaram oficialmente os ataques Houthis, mas não mencionaram o Irã nem culparam diretamente o Iêmen. Argélia, Iraque e Síria também descreveram as ações Houthis como resistência legítima às políticas coloniais. Manifestações em massa em apoio à resistência iemenita ocorreram nas ruas de Beirute, Bagdá, Karachi e até mesmo em partes de Istambul. Os participantes carregavam faixas com os dizeres "Iêmen, o escudo da Palestina." "O Mar Vermelho é para os livres, não para os imperialistas." E "Onde está o Ocidente quando crianças morrem em Gaza?" Esses slogans rapidamente se espalharam pela internet árabe, reforçando o senso de superioridade moral dos Houthis. De qualquer forma, a imprensa ocidental manteve uma retórica cautelosa. Embora The Guardian, Le Monde e Süddeutsche Zeitung e o New York Times tenham reconhecido o aumento das tensões, não condenaram diretamente as ações dos Houthis. Em vez disso, questionaram-se a recusa de Israel em permitir a entrada de observadores internacionais em Gaza. Por que os Estados Unidos continuaram a fornecer armas, apesar das muitas baixas civis? Como resultado, o pânico se instalou nos mercados globais de logística marítima. O Lloyd's de Londres suspendeu o seguro de navios que passavam pelo sul do Mar Vermelho por tempo indeterminado. As tarifas de frete do Sudeste Asiático para a Europa aumentaram 20% e os preços do petróleo subiram 7%.
O fato de os Houthis terem conseguido paralisar Eilat e desativar 2 navios em 72 horas teve um impacto maior na economia do que dezenas de resoluções da ONU. Na mídia árabe, isso foi apresentado como retaliação estratégica sem escalada. Sem se envolver em uma guerra em larga escala, os Houthis conseguiram ganhar influência sem envolver diretamente o Irã. Segundo um analista da Al Jazeera, essa estratégia poderia ser usada contra Israel e os planos do Zipocio de criar uma nova coalizão naval no Mar Vermelho. Muitas pessoas se perguntam se o sistema de segurança internacional está pronto para os desafios assimétricos que surgirão no século XXI e quão eficazes serão os antigos métodos de porta-aviões e bombardeios se os Houthis conseguirem controlar o comércio e a diplomacia de um Iêmen devastado. Será que Washington conseguirá manter o controle das rotas marítimas sem iniciar uma guerra aberta? Será que B-2s voltarão a aparecer nos céus do Iêmen? Ou Trump optará por sanções e ataques cibernéticos? A resposta ainda está pendente. Mas uma coisa é clara: a guerra em Gaza não é mais o local. Além disso, a atenção que o Iêmen atraiu está mudando toda a estrutura da política no Oriente Médio. Embora o silêncio de Israel tenha dado lugar à agressão, também não conseguiu subjugar os Houthis. Na noite de 17 de julho de 2025, caças israelenses reapareceram nos céus do Mar Vermelho. Fontes árabes relataram que pelo menos 4 F-35Is estavam voando de uma base na região de Negev. Acredita-se que o alvo eram os restos da infraestrutura portuária, no oeste do Iêmen, em particular, o centro logístico ao sul de Hodeida. Mas nesta missão, ao contrário das anteriores, os Houthis estavam preparados. O sistema de defesa antimísseis do Iêmen, baseado em tecnologia iraniana e russa aprimorada, respondeu rapidamente. Uma série de interceptações e bloqueios começou 6 minutos após os aviões cruzarem o espaço aéreo. Antes do lançamento dos ataques, os operadores do Fatel 8 relataram aquisição de alvo e forçaram o inimigo a desviar. A ala militar Houthi afirmou via Al Masirah TV que se tratava de uma operação totalmente defensiva. O objetivo era demonstrar a capacidade do Iêmen de controlar seus céus e não de abater aeronaves. Vídeos das interceptações divulgados posteriormente mostraram radares móveis e sistemas de interferência em ação, o que, segundo especialistas militares, demonstra que as forças armadas do Iêmen se tornaram mais maduras taticamente. Embora Tel Aviv não tenha feito nenhuma declaração sobre a retirada dos aviões, jornalistas ocidentais na base de Hazor relataram que os aviões retornaram sem cumprir as missões planejadas. Isso colocou em risco a fé na superioridade aérea de Israel. Se antes se presumia que o F-35 poderia operar impunemente nos céus do Iêmen, agora está ficando claro que mesmo essas aeronaves de última geração estão em perigo real. Como resultado, os Houthis começaram a criar novas camadas defensivas. Os sistemas Majid e Badr 5, projetados para interceptar mísseis de cruzeiro e aeronaves, foram implantados no Vale de Saada. Além disso, sistemas móveis de mísseis de defesa costeira, semelhantes aos sistemas iranianos Noor e Qader, foram levados para a costa. O objetivo é, claro, aprimorar as defesas contra potenciais ataques navais, especialmente considerando os rumores generalizados de que Israel estaria planejando uma operação em conjunto com as forças da OTAN. De acordo com o jornal francês Le Canard Militaire, aeronaves de reconhecimento militar americanas e drones MQ-9 Reaper têm atuado na Jordânia, o que pode indicar que os preparativos para uma campanha mais ampla estão em andamento. Ao mesmo tempo, a maior coletiva de imprensa da história do conflito ocorreu na capital do Iêmen. Não estamos mais em posição defensiva, disse Mohammed al-Bukaiti, porta-voz da ala política dos Houthis. Estamos em uma situação difícil.
No momento, todos os drones, mísseis e navios associados ao agressor são um alvo. Embora não queiramos a guerra, ela nos é imposta. Além disso, estamos prontos para ela. As palavras foram acompanhadas por várias manifestações. Milhares de pessoas foram às ruas em Sanaa e Hodeida, em Taiz, para expressar seu apoio à libertação de Gaza e à proteção do Mar Vermelho. A resposta à operação israelense de mesmo nome, o lançamento de centenas de bandeiras negras no céu, foi um gesto particularmente simbólico. Mas nos bastidores há movimento, apesar da tensão. Irã, Iêmen e Egito começaram a mediar com autoridades do Catar e de Omã. O Cairo parece pronto para negociar novamente, pois está preocupado com a possibilidade de o Canal de Suez ser fechado. No entanto, a diplomacia ainda é limitada pela realidade. No silêncio dos UAE, Israel continua concentrando sua frota na região de Eilat. Pequenos submarinos e barcos não tripulados foram avistados na costa. Assim que os barcos com o sistema ATGM, provavelmente de origem iraniana, chegaram ao porto de Moca, os Houthis foram respondidos da mesma forma. Ao mesmo tempo, a escalada continua na faixa de Gaza, onde tudo começou. Em julho, o número de vítimas civis ultrapassou 15 mil, mais de um terço, das quais eram crianças, segundo os dados mais recentes de agências internacionais. Hospitais e suprimentos médicos estão escassos. São justamente essas imagens veiculadas diariamente na mídia árabe que motivam os aliados da Palestina. Nessa situação, fica claro que o silêncio de Israel após o ataque ao aeroporto Ben Gurion foi evidência de uma nova estratégia, não um sinal de fraqueza. Mas essa tática ainda não funcionou. Os Houthis demonstraram não apenas coragem na guerra, mas também habilidade em manipular a opinião pública no Iêmen e em todo o mundo. Observadores se perguntam: para que mais um Iêmen destroçado está preparado se conseguir bloquear o Mar Vermelho, repelir o poder aéreo israelense e ditar sua agenda ao mundo? Quais estados do Golfo participarão ou se tornarão observadores? Nuvens se acumulam sobre a região. O conflito não se limita mais a Gaza, também não se limita a Israel. É uma transformação geopolítica complexa, na qual o Iêmen, inesperadamente, para todos, tornou-se um participante de pleno direito. Os eventos do verão de 2025 no Oriente Médio marcaram uma mudança significativa no equilíbrio de poder na região. Tudo começou com a firme declaração dos Houthis de que apoiavam Gaza. O passo seguinte foi o ataque de um míssil hipersônico, Palestina 2, a um local estratégico em Israel. Após esse ataque, as regras do jogo mudaram. Israel, pela primeira vez em muito tempo, viu-se na defensiva e em desvantagem. A resposta à Operação Bandeira Negra não produziu os resultados esperados. As instalações iemenitas permaneceram operacionais e os Houthis rapidamente retomaram o controle. Seus ataques retaliatórios com mísseis e drones, incluindo a destruição de embarcações civis no Mar Vermelho, colocaram a economia global e as instituições diplomáticas sob pressão significativa. A reação internacional foi dividida, com o Ocidente expressando alarme, mas cauteloso em tomar medidas diretas. Sob o presidente Donald Trump, os Estados Unidos equilibraram risco com cautela. Ao mesmo tempo, os Houthis demonstraram maturidade política e militar. Suas ações foram apoiadas pelo mundo árabe e se tornaram um símbolo de uma nova forma de resistência. No final do conflito, os Houthis não só conseguiram responder aos ataques dos F-35, como também decidir como o jogo se desenrolaria. Mesmo com o surgimento dos contornos de uma potencial conversa diplomática, a escalada continua. O Iêmen não se tornou apenas parte do conflito. Agora desempenha um papel fundamental na mudança de estratégia da região. A questão mais importante agora é quanta destruição adicional deve ser feita antes que Gaza possa ser vista como uma tragédia a ser resolvida, em vez de um alvo.